Welcome everyone to this webinar. We're so glad to have you here Oh, é today. um prazer tê-los aqui I hoje. will begin here as Eu we vou start iniciar filling the agora, room, but à I'll medida give que a it gente vai another 30 entrando, eu seconds vou for dar mais everyone to 30 join us segundinhos for aqui para today's que vocês webinar. possam entrar no nosso webinário de hoje. All right, I see more and more Muito bem, eu folks are estou vendo cada joining. vez mais pessoas I'm looking entrando forward to the discussion that we're e eu having estou today. realmente So I'll bastante go animada para ahead o tema and que vamos kick discutir us hoje off e now vamos dar for início this então agora. webinar. You've found us. Nesse Welcome, webinário, everyone, and vocês thank you so sejam much for todos muito joining us bem-vindos. Obrigado por on today's participar webinar, conosco hoje no webinário Defending Indigenous Peoples' sobre a Rights, defesa dos Challenging direitos do povo Harmful Business indígena, Practices Through sobre the práticas OECD através Complaint do Mechanism. mecanismo de We're so glad to queixas present to you da this OCDE. technical information that connects Vamos directly apresentar to informações the técnicas que health se and conectam wellness and diretamente à well-being of questão do Indigenous bem-estar peoples. dos This povos webinar indígenas, has da been saúde dos povos indígenes. Esse co-organized webinário by tem sido Voices, co-organizado by pela OECD Voices, Watch, by the pela Search OECD Coalition, Watch, and by uh, Tallgrass Institute. Photograph By way of Institute. introduction, my name is Kate Só para Finn. apresentar, meu I nome am é a Kate member Fane, eu of sou the membro Osage Nation. I am the da nação director of Osage Nation, the sou Tallgrass diretora Institute do and Tallgrass chair of the Institute executive committee of the e do Surge Comitê Coalition. Executivo And our work at the da coalizão Surge Surge. Coalition is Eu to trabalho na uplift Surge the Coalition urgent para need poder for ver essa free, prior, necessidade and urgente informed para poder consent to audiences around the consenso world livre, in order consentido e to informado em todo mundo para elevate the poder self-determined priorities elevar of as Indigenous prioridades peoples. autodeterminadas dos We povos are indígenas. pleased to be Então é here um prazer para today nós and estarmos aqui present hoje this information apresentando and this essas critical and key informações information that has been put together essas by informações Voices. são colocadas pelas Just Voices. by way of Muito bem, só para housekeeping, a forma let de me alguns go through avisos a couple rápidos, eu things quero here. mostrar algumas First of all, questões please aqui note primeiramente. that Por there favor, is observem de que interpretation. You'll há see at the bottom of interpretação, your vocês vão ver screen a abaixo da sua globe, tela, um and there globo, is e interpretation há channels today in interpretação English, hoje em Portuguese, inglês, and português Spanish e at the bottom of your espanhol screen. abaixo da sua This tela. session is being Essa sessão recorded, está sendo so please gravada. Então, note por favor, that. observem também isso. And please do E feel também, free at por any favor, fique à time vontade. to ask Qualquer momento que vocês questions in quiserem the fazer Q&A perguntas, tab at the coloque bottom na of aba the de screen. Q&A aqui We will abaixo da sua also tela. Nós be também asking iremos, the speakers queremos pedir aos questions palestrantes during the fazer perguntas aos presentation, so some palestrantes of your durante as questions will apresentações. Algumas answer das perguntas serão during the respondidas conversation, and some of the durante a questions will conversa. bring Algumas das here perguntas também serão into colocadas the aqui discussion. para a So nossa please discussão. Então, do por feel free to favor, fique ask à your vontade para questions. We poder look fazer forward to perguntas, answering them dúvidas. and to Estamos bringing a very ansiosos para robust respondê-las e discussion também to vamos ter you uma discussão today. bastante robusta para I nós aqui will hoje. just remind Muito bem, everyone eu that quero we lembrar a do todos have vocês também interpreters. que nós So temos a reminder intérpretes, to então speak slowly and lembrando a vocês clearly so falem we can mais make sure that this devagar e claro, information para que a gets informação out seja and about. passada para todos. So what we want to do today, our O que goal nós queremos here fazer with hoje? Nosso this objetivo de webinar hoje com esse is to webinário introduce é the de OECD guidelines and apresentar complaint as system as diretrizes e o one sistema tool de that queixas como Indigenous uma ferramenta peoples can única use que os in the povos, defense povos of their indígenas podem land and their usar rights. para a So defesa this das webinar suas will terras e provide direitos. Esse insights webinário into how vai nos this dar mechanism insights works sobre in como esse practice, mecanismo outline ele potential funciona na prática, advantages, delinear as but also vantagens clearly e delineate the limitações potenciais de limitations apresentar uma of reclamação, filing explorar a como também complaint, a and to reclamação pode ser incorporada explore e how a explorada, complaint can be como ela embedded se within a incorpora broader nessa land and rights estratégia and mais defense ampla strategy. de defesa de terras e So direitos. this webinar Então, aims to assim, nesse support webinário ele Indigenous é people para exatamente specifically apoiar os in povos making strategic indígenas na decisions tomada de decisões about whether estratégicas and how sobre como they e wish to se use eles this desejam utilizar esses accountability mecanismos mechanism de as a part of prestação their de broader contas como efforts, parte do seu esforço mais and will amplo facilitate de the defesa, vão exchange of facilitar também o experiences intercâmbio de to experiências highlight e specific case destacar studies in estudo de Guatemala, casos Peru, and Nepal. específicos da Guatemala, do This Peru, de webinar is Nepal. Nesse also webinário a também continuation é uma of multiple efforts continuação to de esforços share múltiplos de the compartilhar handbook that was created by o nosso Voices, manual criado pela which is Voices, an OECD handbook for que é filing complaints against, uh, também to look para poder at tratar essa questão filing desse, complaints against harmful business sobre practices. So we will share this práticas nocivas. Vamos later compartilhar on também sobre, in depois com the vocês session. na Before sessão. we move on to the lived Antes de experiences, passarmos aos talking specifically casos about case studies e sobre o with estudo de caso, practice, I com would as like práticas, eu to gostaria uh, então present a também de keynote presentation from apresentar uma OECD Watch apresentação to hear da an OECD introduction Watch about the para OECD a guidelines introdução and the aqui sobre complaint as mechanism. diretrizes e os So let mecanismos me, I
have the pleasure of Eu introducing tenho o to you prazer de Catherine apresentar para Booth, vocês who a is a Catherine consultant Booth. for the Ela é OECD Watch, consultora a da global civil OECD Watch, society uma rede network, global da sociedade civil, that is formally que é recognized as a formalmente representative reconhecida como of the representante OECD da committee sociedade and civil, promotes the junto ao OECD Comitê da OCDE, e guidelines. também responsável pela promoção OECD das Watch diretrizes da undertakes OCDE. a range of A activities organização centered on realiza diversas empowering atividades voltadas communities, para capacitar rights as defenders, comunidades, os and civil defensores de society direitos, to sociedade use civil e utilizar a these OCDE mechanisms. para usar esses So without mecanismos further ado, de Catherine, reclamação de please pontos de come in. contato nacional. Então, por favor, Thanks Catherine, very a much. palavra é sua. Could my slides please be shared? Great. For me, they're quite small, but perhaps someone can just check in the chat that Parabéns, eu estava they're olhando big enough no for others to fazendo see. bate-papo para tudo que tem para fazer, para ver. They're okay for other people? Okay. I see that one person they're okay for. I'll just have a moment. Sorry, can someone just confirm that I can... Alguém pode confirmar? At the moment, we see two No screens, momento tem one duas with the Search telas, Coalition and uma one é with com a da your Search Coalition e a desktop. outra com o seu desktop. Yeah, it's I think it's Juan's or Denny's desktop. All right, now we see the slide. Agora está vendo o slide? Can we go to the next slide? Podemos ir para o próximo slide? So we still see two screens, but this Ainda is the slide of vemos the duas telas, esse não é o slide que eu acredito que will seja get da started. apresentação. Eu vou começar de qualquer maneira. So hi everyone, my name's Catherine. Todo meu nome é Catherine e eu vou falar rapidamente sobre três tópicos hoje. O primeiro é sobre o OCDE, a outra da diretrizes da OCDE e o outro é o ponto de contato para as reclamações com o OECD. E a primeiro, o que é o OCDE? O OCDE quer dizer Organização para Desenvolvimento Econômico e Cooperação. É uma organização intergovernamental com 38 governos. Essa organização são os governos falam sobre desafios econômicos e sociais e nós tentamos resolver esses desafios que hoje nós vamos falar que o OCDE é global. Ou seja, as áreas de foco é responsável para a responsabilidade de negócios. A próxima pergunta seguinte é quais são as diretrizes do OCDE? Esse é um documento que você pode ver aí no lado direito da tela, que são as recomendações e os padrões standard que foi feito pelos governos do OCDE e diretamente para as companhias a recomendação que as empresas poderiam estar fazendo para agir responsavelmente para ser bons cidadãos. Próximo slide. Rapidamente, algumas diretrizes e para as partes fortes e as limitações. A primeira é que ele é aprovado por governos, 52 governos da OCDE e também para outro. No total, tem 52 governos que eles apoiam esses padrões para as companhias. Isso é muito significativo. E é meio brutal. Ele cobra todos os setores, ele cobra o setor financeiro, de mineração, do governo, todos os sectores são cobertos. Ele cobra também muitos problemas, ou algum problema de direitos humanos, os direitos de povos indígenas, de terra, problemas ambientais e também a transição justa e o valor tanto que tenha um link do OCDE, a companhia ela pode ser então utilizar os diretrizes da OCDE e olhando também na cadeia de valores, de cima e para baixo tem essas limitações não são as recomendações e os padrões, eles são padrões voluntários
utilizado por companhias. Isso quer dizer que as companhias elas são encorajadas a seguir as diretrizes, mas não é uma lei, não tem nenhuma obrigação legal para que as empresas sigam esses padrões. Para com os pontos de contato nacional ou NCP, que são elas? Esses são órgãos dos governos que foram estabelecidos nas diretrizes. Cada governo eles têm obrigado para utilizar as diretrizes e um dos propósitos é para pegar reclamações contra empresas. É importante saber que essas reclamações elas não são judiciárias, o que quer dizer que o NCP eles não são um tribunal. É para o diálogo entre quem é que está reclamando com grupos de indígenas que estão fazendo a reclamação e as empresas das quais eles estão reclamando, as quais estão. Isso é que ele é focado e o foco é o diálogo entre as partes. Tem três tópicos e resultados numa reclamação. O primeiro é um acordo. Esse é o propósito do diálogo. É um acordo entre as ações da empresa para remediar ou mediar algum dano ou resolver algum dano. Esse é muito amplo. A reabilitação ambiental, por exemplo, de acordo precisa de uma investigação e retornar às terras que foram tomadas. Ele é muito amplo e os acordos ele pode também cobrir prevenção de problemas. Então, e de acordo com a política da empresa, tipo de direitos civis, de ambiente e outros acordos para fortalecer o engajamento da comunidade, por exemplo, o FPIC. E se não tem um acordo, por exemplo, que não se chega a um acordo, tem também outros problemas. Uma outra coisa que o NCP ele pode fazer recomendações para que as empresas elas possam melhorar as suas diretrizes para o futuro, e isso é comum. Outro resultado é que, às vezes, alguns desses NCP, mas nem todos eles podem fazer ou tomar uma decisão se a empresa ela seguir as diretrizes de um caso específico. Outra possibilidade é que alguns do NCP podem ver a consequência de outros ministros de governo para penalizar a empresa, por exemplo, se ela não agiu de boa fé durante a boa-fé na mediação ou não seguiu as diretrizes. Também tem um terceiro resultado que pode ser através de uma reclamação, e a reclamação ela pode também liderar ações para outros. Às vezes ele pode atrair a ação da mídia, por exemplo, os governos eles podem agir de acordo com essas reclamações. Ele também pode colocar pressão nos investidores e também pressão nas empresas contra quais a reclamação foi feita. Desde 2001, o OCDE ele está rastreando as reclamações que foram lançadas por comunidades ou organizações não governamentais. E tem 466 casos que foram 465 casos que foram de reclamações naquele tempo, e 11% eles, 10% foi resultado em acordo, 11% eles estão relacionados a povos indígenas, ou foi então submetido por comunidades indígenas, e essas reclamações elas pertencem a diferentes também setores, da energia, o setor financeiro e também de mineração, setores que afetam comunidades indígenas. E os povos indígenas também têm em 34 países, é bem amplo. As reclamações elas são amplas. Às vezes foi rapidamente a minha apresentação no OCDE sobre as diretrizes. Por favor, mantenha em contato. Muito obrigado. Obrigada, Catherine. Obrigado pela sua expertise também sobre o chat do Q&A aqui. À medida que a gente continua com nossas discussões, para qualquer questão técnica que vocês tiverem. É um prazer agora apresentar a Silvia Schamberger, que é gestora de programas sobre justiça climática e povos e os direitos dos povos indígenas e vozes, as vozes, que é a Sociedade para de Direitos Humanos, The People's Switzerland, é uma
organização com base na Suíça e membro também da Voices has coalizão filed 3 Surge, complaints with the com Swiss 3 National Contact queixas Point para of esse the ponto de OECD contato nacional da against OECD, Swiss mais uma vez investors in the contra past. investidores So suíços no Sylvia has passado. first-hand A knowledge Silvia, então, and will tem um talk conhecimento já de about the primeira mão e pros vai and falar cons of também sobre os complaints prós e contras and dessas specific queixas, considerations for especificamente considerações Indigenous peoples específicas when também filing a ah, complaint. So let sobre a me questão de welcome apresentação de Sylvia queixas. Então, here Silvia, to por the favor, stage. eu quero te dar as boas-vindas aqui agora com a palavra, por favor. Hello, everyone. Thank you for the introduction. Olá, pessoal, Kate. muito obrigado pela apresentação, I Kate. can share my Você presentation. pode, por favor, compartilhar minha apresentação? Yeah. So over the next Muito few bem. minutes, I would like Nos to share próximos some minutos, eu key gostaria de considerations for compartilhar algumas anyone thinking considerações about filing chave a para complaint quem quiser with a national apresentar contact alguma point under the queixa para o OECD ponto de contato guidelines nacional do PCN, das that will diretrizes da highlight a number OCDE, of factors e that vamos can destacar help alguns inform fatores também que podem whether nos this ajudar, nos mechanism is the informar right se esse option for mecanismo your é a opção case. correta para você apresentar ou não a reclamação So para o seu before caso. deciding to E file a antes de complaint under the OECD decidir guidelines, it's important to take apresentar a essa step reclamação, é back and importante carefully você dar um passo assess atrás the e opportunities, challenges, ver, and avaliar as potential oportunidades, desafios, implications of as, engaging with the as NCP implicações process. também desse And some of the processo. key questions E to algumas das consider questões include chaves para considerar também da who apresentação can dessa submit a reclamação complaint. é quem So pode the NCP submeter a complaint reclamação system is do relatively sistema, então accessible, so any ele é person acessível a or qualquer organization pessoa, a with an interest in the organização issue de may questões submit a interessantes complaint. pode This também includes apresentar directly reclamações, affected indigenous que peoples, pesso- communities, associations, and comunidades, federations, associações, as well as federações, NGOs, como também workers' ONGs, organizations, trade unions, and organizações support group trabalhistas, allies. sindicatos e alianças de suporte. Then against whom can complaints E be filed? contra quem também Complaints podemos can be filed against apresentar multinational reclamações enterprises contra connected empresas to harm. multinacionais relacionadas ao This dano. may include the company Pode directly ser também operating a empresa project, mãe but controladora also direta parent também, companies, e subsidiaries, também suppliers, subsidiárias, buyers, operadoras, investidores, investors, joint fornecedores, ventures, compradores, or joint other business ventures partners. e outros The também. key point is that the O company ponto must fill principal é in se a empresa deve to a country that apresentar adheres to the esse, OECD guidelines. ele deve Then where dizer com can as diretrizes da complaints be OCDE filed? e onde que elas podem ser Usually apresentadas. complaints may be Normalmente elas são submitted apresentadas e either in the country submetidas where the harm ou no occurred, país onde if aconteceu o that dano, country has a national né, contact point, se ele tiver or um in the PCN, country se houver um where the PCN, company is ou no país headquartered. onde a empresa está So sediada. in some situations, Em complaints algumas das situações, may be filed as in more reclamações than podem one ser country apresentadas em mais de um than one país national contact para point. mais de um And PCN. what kinds of issues can be E raised? I think quais already temas mentioned, que the podem OECD ser, guidelines como foi address a falado, já broad foi range of dando impacts, coberto por including vários environmental impactos, destruction, como questão de labor destruição rights ambiental, violations, human rights impactos no abuses, patrimônio cultural, impact violações on de direitos cultural trabalhistas, heritage, abuso de direitos or humanos, failures to respect ou free, private, and falhas informed em consent, respeitar just o mentioned some. CLPI, consentimento livre, prévio At the e same time, informado. Ao communities mesmo tempo, affected by também as harmful business comunidades practices afetadas por essas should práticas carefully consider danosas podem se potential considerar risks também os of riscos filing a potenciais complaint, também though de an apresentar NCP reclamações, may e reject a a complaint PCN pode and rejeitar that the company a did not reclamação breach the se guidelines, a, which se a might be empresa used não to atender os challenge or guidelines discredit the para ter community's o advocacy descrédito efforts. nas comunidades. In some contexts, Em alguns communities may also contextos, as comunidades face também podem intimidation, retaliation, sofrer pressure, or intimidação, attempts to retaliação, right aumento de pressão, communities by companies, pode tentar state rebater actors, isso, or security personnel. questão So de for these pessoal, de reasons, it is segurança, por important essa to razão é assess muito importante security você risks, develop avaliar a questão de appropriate risco de safety segurança, measures, and medidas de identify segurança, support também needs, identificar and necessidades consider de how an suporte NCP complaint e fits considerar with your broader como isso se advocacy strategy encaixa before proceeding. nessa Next slide, advocacy. please. Próximo slide, por favor, nessa proteção na defesa Before inocentada. deciding Então, whether an antes de decidir NCP complaint is the se right tool, it's apresentar important to weigh uma both its PCN, strengths sei and lá, uma its ferramenta, tem que ver os pontos One of fortes the e main suas limitações. advantages of Uma das an vantagens NCP process is that principais it is do generally processo de more PCN accessible than é a broader geração litigation. It is de often forma faster and less mais costly, importante a and questão there da is no liquidação. requirement to Geralmente é mais rápido representation or do que another. o litígio em tribunais, é So foco no most diálogo e na complaints mediação, take e between 1 muitos and deles 2 levam de years to 1 a complete, 3 followed anos para by poder an additional completar, seguido follow-up por period to up to um 1 year. período de 1 ano. The process is designed to O promote processo é dialogue and para negotiated promover solutions rather than diálogos adversarial legal proceedings.
evitar questões legais, né, em tribunal. Mesmo que não resultar em acordos mútuos entre os países, com certeza o que é positivo, conforme foi mencionado, podemos ter recomendações sobre como aumentar a acessibilidade e a pressão também nas empresas. As reclamações também apoiam as comunidades. Ela não é juridicamente vinculante, tem resultados incertos e mudanças sistêmicas também, além de casos concretos. Ao mesmo tempo, também é importante observar as limitações também, os contras na participação das empresas. O processo é voluntário e os resultados não é juridicamente vinculante e também eles não têm poder de execução na sanção, quer dizer que pode ser um resultado incerto. Além disso, também, as estruturas, funções e desempenho dos PCNs variam muito de país para o país. Algumas das PCNs têm experiências substanciais e capacidade para lidar com essas reclamações, outras podem ter questão de limitações institucionais sobre como o processo é conduzido. Próximo slide, por favor. Então, a reclamação não é uma solução única, não, mas é uma ferramenta de uma estratégia mais ampla para poder fazer a defesa da estratégia e assegurar os direitos. Em muitos dos casos, elas são mais eficientes, são outras formas também de ações alternativas e complementares. Pode incluir também engajamento direto com empresas, investidores e parceiros comerciais, bem como também os mecanismos internos de reclamação da própria empresa. Também pode ter litígio em tribunais nacionais, regionais ou internacionais também, denúncias a órgãos governamentais, instituições nacionais de direitos humanos, ou também outros mecanismos de responsabilização, em alguns casos também apenas a organizações da ONU ou relatores especiais também. Isso pode ser também adequado. Também, ao mesmo tempo, também campanhas públicas e advocacy nas mídias também é importante, alianças também com comunidades afetadas e organizações da sociedade civil também tem essa possibilidade de apoio e aumenta a pressão para mudanças. Próximo slide, por favor. Para as comunidades indígenas, organizações interessadas na exploração desse mecanismo de reclamações, de queixas, fizemos com organizações parceiras especialistas apresentado e desenvolvendo um manual informativo detalhado que oferece uma orientação prática passo a passo no processo da preparação de emissão de queixas, esses guias específicos para defender os direitos dos povos indígenas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem saber mais informações, por favor, fique à vontade para entrar em contato. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvia. Vou destacar que este manual como uma ferramenta prática para as pessoas, como você estiver considerando a fazer uma reclamação, se é bom para você na sua visão estratégica. Essa é uma ferramenta que nós esperamos que o Surge, do Surge, que é útil para entender os prós e os contras, para ver se você coloque isso na sua estratégia. Eu vejo aqui os participantes várias organizações que trabalham nesta área e eu estou contente de ver vocês aqui que estão caminhando ao lado, apoiando os povos indígenas sobre esse tema. Na próxima sessão nós vamos ver como entender como que é a utilidade desse mecanismo. Agora, então, nós vamos dar seguimento, vamos falar sobre 3 casos diferentes no mundo para entender o que isso significa na prática e também de uma estratégia mais ampla. Novamente, é um prazer apresentar para você o Robinson Sandy Olingua. O Robinson, ele é o líder da sua comunidade Caceres por 15 anos, até a eleição em 2024, foi eleito como presidente presidência dos indígenas do Brasil. Ele é parte da plataforma
que traz, ele junta 5 federações representando os povos indígenas afetados por mais de 50 anos de poluição de petróleo. E sem mais, eu gostaria de apresentar o Robinson para dar-nos mais informações nesses casos. Sí, buenos días a todos y a todas. Bom A través de dia a este medio es un placer de todos. poder saludarlos y al mismo Parece tiempo tal vez membro, eu para expresarles falar para você. en este momento, esperando desarrollar mis saludos cordiales desde Minhas el norte de la saudações Amazonía. cordiais Para estar da presente y Amazônia, podemos para os que desarrollar estão este presentes, proceso y para que nós compartir podemos también desenvolver esse la processo e experiencia que compartilhar se puede também llevar a que se experiência viene que pode ser teniendo en tirada, municipios contaminados, tendo tal cual de como lugares que estão nosotros existimos acá en nuestros contaminados territorios como o nosso, por que a gente años y subsiste décadas que nesses han sido territórios por anos e explotados e décadas hidrocarburos en que nuestros estão territorios. sendo explorados em nossos territórios. Muito obrigado pela sua experiência. Eu tenho uma pergunta para você. Apesar da recusa da empresa de participar do processo de mediação, o CDP, ele enviou recomendações, o que esse relatório final significa para você e para a sua comunidade. Quando nós soubemos aqui sobre o resultado do ponto nacional de contato, para nós, vamos dizer assim, um avanço, porque nós sabemos e identificamos quem é o responsável. Então, em qualquer momento, quando quiseram apresentar a denúncia, e foi colocada por uma queixa, então, quando nós vimos o resultado, nós dizemos, sim, agora temos um mecanismo, temos um instrumento para poder seguir e ver quais são os passos a seguir, porque não era isso quando alguém tem que apresentar uma denúncia, que tem que ter as provas. Com isso, para poder denunciar alguma, eu acho que esse é um trabalho que foi muito importante que o Ponto Nacional de Contato fez. Nós somos gratos por essa parte e esperamos seguir o processo seguinte. Obrigado, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta mais técnica, e o que foi que levou você a fazer uma reclamação com o contato da holandês? Qual foi a decisão? Decisão para trazer a companhia holandesa, o que é que isso aí foi significativo? Para nós, o que nos levou a apresentar essa queixa a uma empresa que está localizada com sede na Holanda. Em algum momento, quando nós nos unimos, neste caso, 3 bacias, que é a corrente, Rio Corrente, o Rio Tigre e o Passagem onde os povos quechuas viram e o estuário, nós nos demos conta que a necessidade era a mesma, os impactos foi mesmo que nós fomos impactados pela contaminação nos nossos territórios e foi ocasionado pela exploração de petróleo. Obrigado. Eu tenho mais uma pergunta para você. Eu entendo que finalmente que esse foi um aspecto da sua estratégia fazer essa queixa. Qual é o objetivo para os povos indígenas que fazem parte da sua federação? O que é que você quer que aconteça? O que é que você vislumbra acontecer e que aconteça na sua terra quando você entrar na próxima fase?
La noticia más ansiada que A nosotros notícia que esperamos nós queremos e poder que nós conseguir un día esperamos ter para seremos poder fácil. conseguir um dia. Tampoco Eu es sei que não é difícil, fácil pero e também, un proceso também que não é tanto quisiéramos difícil. Nós estamos que nesse nuestros processo. territorios O sean que nós queremos é remediados, que nossos que el territórios sejam pueblo, remediados, que o las povo, comunidades, los as hermanos que comunidades e vivimos os en aquel irmãos lugar que nós seamos vivemos atendidos nesses con el lugares tema salud, sejamos atendidos tema de com o salud, tema de ter educación, mais porque de imagínense, saúde e de con el educação, grado porque de imagina contaminación que com ha o grau de impactado en nuestros territorios, contaminação que se impactaram o propagaron nosso diferentes território, tipos de foram, enfermedades. Y esta propagaram-se contaminación de diferentes salud tipos no de doenças, solamente e ha e causado essa impacto contaminação não en el apenas territorio, ocasionou um sino impacto también no en lo território, mas cultural, também en lo social. cultural, impacto cultural, Entonces, todo social. esto Então, da un tudo impacto isso muy tem complicado um para impacto nosotros. muito Entonces, para complicado ello, para nós tal vez lo que e necesitamos fazer por isso parte del que nós gobierno precisamos na sean parte remediados nuestros territorial territorios. é que seja Y tal remediado vez os nossos recapacitación, territórios e talvez reformulamientos, também uma detalles, capacitación reformulação e para o poder detalhando, né, e entonces capacitação para que nós dignificar, o sea, possamos, que nós rehabilitar reivindicar ou nuestras costumbres, reabilitar os nuestros nossos idiomas. costumes, En eso, os porque nossos eso se está idiomas, perdiéndose acá e isso porque en nuestros isso territorios. estamos perdendo aqui em nossos territórios. Muito obrigado pelo lembrete que é verdade. Deixa eu destacar para falar do privilégio do moderador, para destacar um ponto que você fez. E eu então vou ver aqui, eu vejo na minha mesa todos os dias aqui, olhando para o problema indígena global, é mais do que apenas a terra que nós estamos projetando. A terra está aí, mas a terra, ela também, ela traz, ela implica a território, o cultural, o idioma, as pessoas, a humanidade, nossas relacionamentos com os nossos irmãos não humanos, não indígenas, e a proteção de pessoas e a proteção e também para a, a saúde desses ecossistemas permaneça. Muito obrigado por esse lembrete. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um mecanismo de defesa específico, que é as reclamações que também têm um interesse da proteção da terra e do bem-estar das pessoas e também da linguagem e a cultura de nossos crianças. Com isso, eu vou então vou mudar a nossa sessão para apresentar nosso próximo palestrante, o nosso caso, que ele é um ativista do Nepal e da comunidade, que ele é o diretor da comunidade do empoderamento da comunidade da rede. Ele também é ele também dos povos indígenas da rede da parte de energia, e ele está um expert nesses casos em diferentes maneiras. Com isso, então, eu dou para falar sobre o Pravin. Namastê, Kate, e todos vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a Voices, a OECD Watch, pela organização desse webinário bastante importante e por me convidar também para poder compartilhar alguns casos e experiências também aqui por parte das nossas advocacies, utilizando as diretrizes para diferentes povos indígenas, os direitos sobre práticas danosas em Nepal e além. Por favor, me dê um joinha aí, me confirme se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Posso passar para frente? Posso seguir aqui? Estão vendo a minha tela? Deve estar vendo agora aí, não é isso? Estão vendo? Tá ótimo, Kate, ok. Então, o caso que eu estou mostrando aqui tem a ver sobre comunidades em Tamel, que é um distrito turístico de Katmandu, que está lutando aqui para poder restaurar, reviver as terras sagradas, com mais de uma centena já, com mais de 100 anos, ou mais de 100 anos, além de mais de 100 anos, inclusive.
O direito dos povos indígenas com as práticas empresariais prejudiciais no Nepal. Então começou em Nepal, que uma oligarquia de ditatorial. Eu queria incorporar os reservatórios de água e palácios na área também, mas construído na área, mas foi protestado contra as comunidades indígenas ali. O resultado, houve um acordo do acesso, que ainda vai oferecer às comunidades, ainda oferece acesso aos recursos hídricos, porque esse recurso hídrico aqui tem um valor cultural e foi usado para adorações, que você pode ver que a deidade, e vocês podem ver a batalha para salvar o Kamal Pokhari de Tamel. E a terra de Kamal Pokhari se transformou no Shaya Center, e as terras também que foram utilizadas para ter direitos e outras questões culturais. Mas com o passar dos anos também, os sucessores da ditadura, da Rana, ele foi concedendo acesso, e por fim transformou a propriedade da terra para um guti, que é o nosso sistema de apropriação de terras como coletiva, como uma posse do guti para esse sistema de doação para um sistema de apropriação de título com arrendatários. E depois, eles ainda transformaram terras individuais utilizando esse sistema das terras, e não permitia arrendamento de terras, especialmente nos lagos e reservatórios de água. Então, depois, passando 1990, na década de 2000, vários megacomplexos empresariais erigiram esses reservatórios, que foi projetado como durante Tamel, que é um complexo de 15 andares e com um bairro comercial de Nepal, com vários complexos empresariais que foram colocados no local. Esse processo teve resistência por meio dos líderes indígenas e povos locais, como ativistas, foram para as ruas e para os tribunais. Teve vários casos ali contra a transferência de títulos, teve resistência contínua nas ruas até os tribunais, contra também a emissão de licenças de construção, de alvará de construção e acordos que foram colocados dos gutis, dos representantes dos gutis e os arrendatários de terra, e até as empresas também que foram passados por essas empresas para construir esses complexos industriais. E ao mesmo tempo teve vários protestos nas ruas também por ativistas e várias resistências contínuas de líderes indígenas todos os anos, em décadas também, que continua até o presente momento. O processo judicial tem sido moroso, lento, apesar desse processo também, porque eles usam influência política também, a corrupção, práticas corruptas no governo, que a empresa LTDA teve permissão de construir esse complexo empresarial e operacionalizou esse complexo desde 2014, 2015 também. Uma vez que o complexo foi operacionalizado, a gente aprendeu e ficou sabendo que a maior fonte de renda para esse complexo empresarial foi a utilização da campanha para restaurar esse Camopira, que é o Lote de Tamel, uma organização nepalesa anônima, e vinculado da rede de hotéis a Barrion Hotels, de 15 andares, para um projeto de hotel de luxo de 5 estrelas, e ao mesmo tempo também uma porção significativa do quarto e do quinto andar também teve serviços do VFS Globo, alguns provedores de serviços com base na Suíça, que trabalhavam na Visa também, com base nos Estados Unidos,
de acordo com isso também, do processo de litigação e a mobilização nas ruas também, esse vínculo dessas redes com violações de direitos foram realizadas. As reclamações foram apresentadas para a Vest Global em relação a esse envolvimento com a Shandy Center, junto aos governos suíços, na Nepal Bassa, em Katmandu, junto ao governo suíço, para poder apresentar essa reclamação, essa queixa com o PCN nacional, de acordo com as diretrizes de 2023 da OCDE, mas essa queixa que foi apresentada, essa reclamação que foi feita, ainda não está ainda, né, nem próximo de uma resolução, pois o ponto de contato nacional americano, seguindo o mecanismo da OCDE, conforme já explicado, foi feito com o ponto americano pela falta de progresso e de avanço. Então, foi feito também algumas denúncias anônimas também por meio da via First Global também, junto ao governo suíço, exatamente porque houve uma necessidade de diversificar aqui os alvos de defesa. Apesar do atraso do processo, apesar da morosidade, desafio do processo, teve alguns resultados positivos também. Por exemplo, por meio da via First Global, puderam realocar o complexo de Katmandu, mudou do local do Shandy Center na Katmandu, e preocupações com os direitos humanos devido a disputa de terras. Então, isso não foi informado como parte do processo investigativo pelo o complexo por meio da VS Global. Ao mesmo tempo, eles falaram que não teve progresso na reclamação da CP sobre Mera International, basicamente porque estão se evadindo da responsabilidade, apresentando várias desculpas sobre questão de diligência legal, com essas disputas jurídicas, basicamente negando sobre a disputa de terras, negando também a preocupação com o direito humano. Apesar disso, também, por conta da defesa dos direitos humanos, devido a essa disputa de terras, e também grupos de apoio dos mecanismos da ONU, o relatório dos direitos humanos, o grupo de trabalho tem havido bastante apoio também se envolvido aí, que respaldaram e apoiaram especificamente para poder lidar com essas retaliações contra defensores dos direitos humanos em relação a esse complexo empresarial. Que eles falaram que era deplorável de acordo com os especialistas da ONU, apesar dessa campanha, o PAR tem assédio jurídico, tem lidado com líderes de sindicatos, líderes de partidos sindicais nos complexos, estão visitando a casa deles, entre outros. Também represálias. Tem havido vários desafios. Um dos desafios nesse processo também que é falta de documentação específica, que a gente aprendeu que é muito importante. A campanha tentou lidar com isso, desenvolvendo um mandato limitado nesse nível. Então, o desafio que tivemos também nesse mandato limitado dos PCNs, porque tiveram que gerenciar essas expectativas. Tem um mandato bastante limitado, então temos que administrar essa expectativa. A função de mediação é bastante técnica também, é voluntária, e também as reclamações das PCNs e as suíças, americanas, nenhuma delas tiveram a aceitação da mediação.
Então a função da mediação é muito técnica. Não houve mediação, claro, teve a questão também do jargão, né, das barreiras também linguísticas, e na nossa compreensão teve questão de barreiras linguísticas, tecnológicas e outras, apesar da compreensão de reparação também. Não houve nenhum reconhecimento do dano, o processo das PCNs, não teve nenhum reconhecimento de dano por nenhuma parte dessas empresas multinacionais envolvidas. O que aprendemos recentemente também é que nesse contexto do funcionamento dos PCNs políticos dos estados também de origem é muito importante. Recentemente nos Estados Unidos, depois com o governo Trump, 2025, não foi reconhecido, teve algum progresso, algumas redações compartilhadas, mas nos últimos anos não houve nenhum progresso, nenhum avanço, não. E também, como eu falei antes, embora haja risco de defensores em campo, existe também, podemos ver que deve haver um amplo acompanhamento, então o uso o anonimato é muito importante nesse caso em especial. O Tire Center, a empresa que estava construindo o Tire Center foi ameaçada de questão por conta de informes legais contra o Merit International para refrear as retaliações contra esses defensores. Então, também é muito séria essa questão exacerbada do risco de segurança dos defensores e até mesmo dos grupos de apoio, por isso que eles usam o anonimato. Então, esses processos também teve diferenças. Em campo exige um amplo acompanhamento em todo o processo, mas dados os resultados, os desafios, eu acho que a gente aprendeu bastante, lições bastante importantes nesse ínter, que as primeiras lições foram que precisamos utilizar estratégias complementares, essas estratégias complementares, a resistência em terra é muito importante, então, especialmente durante as audiências, para poder atrair atenção midiática, a atenção da mídia é muito importante também. Obviamente que a gente aprendeu também que essas estratégias complementares de resistência, como protesto, opções jurídicas internas e administrativas, também é muito importante, é muito essencial, inclusive, para o nosso engajamento e envolvimento das nossas diretrizes da OCDE. O apoio da ONU também tem sido muito importante, o apoio de investidores também e de acionistas, inclusive, tem sido muito importante para nós, onde o Instituto também Tallgrass tem sido muito importante no engajamento de partes interessadas e grupos de trabalho de investidores de povos indígenas e PWG, todos os acionistas, se a oportunidade permitir também, vamos ter um engajamento direto com essas empresas e com financiadores também. Construindo esses desafios, estratégias e lições, estamos tentando construir mais experiências também no alavancamento das diretrizes da OCDE, para além do Nepal, da Índia, da Indonésia, engajamento também com a Ásia e a EPNI. Temos também sobre hotéis IAT, reclamações envolvidas contra a IAT Hotels em relação ao seu envolvimento com o projeto de hotel de 5 estrelas, próximo ao parque de hotéis no Parque Nacional de Kaziranga, em Assam, na Índia, que impactou terras e meios de subsistência da comunidade de Adivasi. Como eu falei antes também, com a PCN americana não ter sido muito progresso, não, apesar dessas queixas ter sido apresentada demais, não teve nossa ação além do reconhecimento só de recebimento. Então, é claro que também o engajamento com as PCN realmente vai depender de qual PCN vai ser engajada e que empresas a estratégia complementar estão utilizando, são nossas lições as principais que eu gostaria de apresentar aqui. Obrigado pela atenção, eu acho que isso tem sido útil. Obrigado, Kate, obrigado também, pessoal, os organizadores. Muito obrigado por fornecer a sua experiência nesse espaço. Eu estou trabalhando com você, eu sei que você leva isso aí, que você é um perito nisso e com cuidado também, e esses engajamentos também. Eu gostaria de destacar algo
que eu comento que é como as companhias normalmente são em um país, eles tomam todas as suas informações sobre os povos indígenas do próprio país, mas eles não fazem essa diligência legal. Quem é que são as pessoas agora, quem são as pessoas que estavam lá antes e antes da colonização, quem eram eles e quais são as conexões que eles têm, isso aí que exacerba o problema, a questão. Isso eu sei que isso faz parte desse engajamento, é que as empresas eles podem dizer, oh, já tinha alguma coisa lá, que na verdade aquela terra foi tomada antes. Eu quero destacar isso para dizer que quando as companhias chegam, entram, na verdade, já tem um reconhecimento em campo de que esses lugares eles precisam de proteção, pode ser protesto, pode ser protesto social e também pode ser uma situação perigosa para os defensores. E mesmo que você comece a uma reclamação com o PCN, eu não tenho muito tempo mais para cobrir, para que tem poucas reclamações cursada anonimamente, como que o NCP ele usa isso aí, como que ele, eu acho que em um minuto ou dois, como vocês aconselharia outros povos indígenas que estão acontecendo, que estão olhando isso? Para nós, desde os defensores líderes no Nepal já estavam tendo problema de represálias, eles teve a mesma experiência que teve na Índia também, e no caso da PCN, das empresas e outras também, que foi colocado as reclamações, foi assegurar que, para ter segurado que não tem logística, que assim que as reclamações são submetidas, que o engajamento com os PCNs e as reclamações que nós submetemos do Nepal, eles disseram que dentro das disputas e também ao envolvimento da mídia não foi possível assegurar a confidencialidade e o limite das reclamações, mas nós primeiro que nós fizemos, nós mantivemos os nossos pés e nós tivemos a mediações primeiro. Mesmo foi colocado no caso primeiro nós queríamos a companhia ver quem são, se as empresas envolvidas se já tinham um reconhecimento e só apenas depois que nós então tomávamos então daríamos segmento. Às vezes a empresa, se ela está se a empresa ela quer sentar à mesa conosco e para ver os mecanismos e o limite das reclamações que não foram comprometidas, eu diria que pelo menos submeter umas reclamações, porque seria a melhor questão, a melhor salvaguarda seria contra alguém mesmo durante as negociações, para a fase de negociações, e muitas dessas negociações, pelo menos em nosso caso, a gente planejava fazer virtualmente, mas ela poderia ser continuada também e poderia ser estabelecida alguma coisa. Para segurar, e o último ponto que eu vou falar sobre, nesse caso, é que o elemento é claro que a empresa ela tem tudo isso aí para ver quem é que fez a reclamação. Eles sabem quem foi, quem é que está protestando em campo e quem são esses líderes indígenas que vão levar isso aí a nível internacional, pelo menos os PCNs. E quando nós colocamos essa cláusula nas PCNs, quando nós colocamos essas condições e nós colocamos um fardo adicional para que as PCNs ele entendem a segurança disso, porque eu acho que isso ajuda com que os defensores eles não são colocados em questões desnecessárias, vamos diria. Eu não diria que são isso que seja necessário isso, mas que seja colocado em riscos. Eu acho que isso seria a palavra, e riscos. E a anonimidade é importante para nós.
e é importante para nós e creio que também para outros também. Muito obrigado e muito obrigado por destacar a necessidade de salvaguarda para proteger as pessoas que fazem essas reclamações e que se forem mediação, que isso seja levado em consideração para as pessoas que forem fazer esse processo. Muito obrigado. Para fazer mais, tem mais perguntas no chat e também nas perguntas e respostas. E eu convido a todos que querem continuar, que coloquem todas as suas perguntas. Nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas com os palestrantes depois dessa sessão. Nós estamos aqui nos bastidores colecionando essas perguntas e segurando que elas serão apresentadas aos palestrantes. Então, deixa eu apresentar agora o nosso outro caso. Esse é o caso da Guatemala. Eu gostaria de apresentar você, a Ana Utília. E Utília, que ele é uma advogada e um defensor dos direitos indígenas de Guatemala, que tem parece uma liderança legal para proteger os territórios indígenas no Recabão, nos rios, sobre o impacto de projetos hidroelétricos de alta escala. A palavra é sua. Un saludo cordial para todas y todos. Saudações a todos e a todas. Soy Maya Techi y Sou bueno, Maia como él Cati, entendió, eu sou Ana Ruth quiero Cati. contarles Gostaria de brevemente compartilhar la com vocês experiencia rapidamente a que nosotros experiência hemos tenido que nós desde tivemos Guatemala na en Guatemala utilizar este na mecanismo utilização o deste este espacio mecanismo, de los ou puntos desse nacionales de espaço de contacto pontos para nacionais de contato, interponer una denuncia para o poder una queja interpor y denúncias ou que en su queixas, momento pues que fue muy em seu oportuno momento ele foi bastante porque oportuno, nosotros porque pues nós, acá también en el año aqui também, no ano 2017 mi 2017, persona interpuso una acción pusemos constitucional de uma ação amparo constitucional de ante la amparo Corte Suprema de ante Justicia a Corte y Suprema de también Justiça. ese mismo E año também nesse en mesmo ano, compañía con la na ONG companhia Alianza com por a la ONG Solidaridad Aliança pela que está Solidariedade, en Madrid, España, que está localizada na interpusimos Madrid, na esta Espanha, queja nós ante el interpusemos Punto essa Nacional queixa de também no Contacto. Ponto Nacional de Contato. Esto fue Isso en el mes de foi noviembre no de mês de 2017 novembro de y 2017, entonces e então, el Punto Nacional de Contacto Ponto Nacional de pues Contato empezó a começou ver ese caso, então ¿verdad? a ver esse caso, tá certo? Y eso está E relacionado isso está con una relacionado com uma empresa espanhola como contratante do projeto que está ubicado Elétrico en el Renasce, territorio Hidrelétrica de Costa Renasce, Rica, que se localizada no projeto, llama no território que eu San estou agora Pedro nesse momento, Carchá, en chamado el de norte del San país, Pedro aquí en Carchá, no Guatemala. norte aqui da Guatemala. Renasce E o es un complejo Renasce é um hidroeléctrico complexo compuesto hidroelétrico de cinco composto de subproyectos 5 que está subprojetos dentro del río que Cabo, faz que es parte un do Rio río Cabo, que é um que rio atraviesa el territorio que de atravessa o Alta Verapaz território de y Alta desemboca Verapaz e en un lago que se desemboca llama Izabal, que está en no el Atlántico de Içaral, Guatemala. que está no Atlântico Y de Guatemala. también E el río também Cañete, o un rio río de Canete, aguas que é um rio turquesa, de águas protegido históricamente por el pueblo quechua. turvas, Sin protegido embargo, el historicamente. Estado de No Guatemala, entanto, o desde Estado el de año Guatemala, desde o ano 2000, 1992, 93, 1992, el Estado 93, o concesionó esos Estado dos ríos concessionou esses dois rios a esa a empresa essa empresa hidroeléctrica, hidrelétrica, ¿verdad? certo? A Pues una Renasce. sociedad anónima. Y É uma abrió sociedade por 50 anônima. E años. aí, Sin por pues 50 anos, preguntarle a los aí pueblos, depois perguntando para os povos, os complexos pedirles hidrelétricos, pedindo para os hacerles una povos consulta, para ¿verdad? fazer uma Entonces, consulta pública. E aí, también também, la hidroeléctrica Renace a hidrelétrica subcontrató Renasce a una empresa, subcontratou a uma empresa, la Multiinversiones, a la CMI, multi-investidora subcontrató a la empresa CMI, española para la CMI, construcción Corporação de los Multi, Renaces de, 2, 3 y 4. subcontratou para o Renasce Entonces 2, ahí 3 vemos e 4. el Aqui então Renace nós 1 estamos vendo
O Renasce es la 1, primera que é o hidroeléctrica primeiro y que complexo ustedes hidrelétrico, ven que e genera vocês estão vendo aqui muchísima que ela energía. gera muita La- energia. ya está generando, está produciendo Ela já energía, está gerando, já pero no produzindo para energia, consumo mas local não ni para nacional, consumo sino local para nem nacional, exportarla a mas para Centroamérica y México. exportar para a Entonces, América Central e o eh, México. entonces ese es el Então, Renace 1. esse aqui é El o Renace início do 2 Renasce 1, do complexo hidrelétrico. también Renasce 1. está ahí, O Renasce 2 surge en el año também 2011 surge no ano de y también 2011 es uno e de los também complejos, é um es dos una de las hidros más grandes y ahí complexos podemos hidrelétricos ver maiores en que la tem. fotografía E nós cómo vemos nessa empresa imagem esta também como essa destruyó empresa totalmente aqui el entorno destruiu natural totalmente o del cenário territorio aquí de San natural do Pedro Carchá território de São y Pedro bueno, Carchá ha dejado e na esa preparação dessa destrucción total, usina. E ¿verdad? essa Y destruição foi produce total e devastadora, 114 produzindo megabytes de potencia. 114 El Renace megabytes 3 de también en potência. el O Renasce 2012 3 também está em también ahí 2012 y também con está ali 66 com 66 MW. Entonces vemos la destrucción del entorno MW. Então, nós vemos a natural destruição aqui do del pueblo ambiente quechí que vizinho se natural do ubica en San do Pedro povo Carchá. Queti, que estão localizados ali em También el São Renace Pedro 4, Carchá. E também o el Renace Renasce 4 es 4. O Renasce donde 4 se toma é onde el río Canlich, un tem o río rio de aguas Caliche, um turquesas, rio de águas y esta es la hidroeléctrica turbulentas. más Aqui temos a visible, hidroelétrica en mais donde visível, ahí vimos em que ali nós vemos também cómo realmente realmente la como que hidroeléctrica a renace hidroelétrica con el renasce contubernio la empresa Cobra de com a empresa Florentino Pérez, Cobra pues do Laurentino desviaron Pérez, el caudal del río desviaram a plena luz o del día, se caudal ve do esto. rio em plena Entonces luz es do dia, você aquí vê isso. donde Então aqui, realmente la resistencia de los realmente a pueblos se hace resistência dos presente povos para decir un hasta acá, sin presentes para, embargo, no no encontramos entanto, eco. não encontramos Estas eco, mas hidroeléctricas essas hidrelétricas fueron foram construidas construídas sem consulta prévia e livre e hacia el informada pueblo indígena com os quechí, povos que está indígenas en Queti Pedro que Carchá. estão em São Pedro de O sea que Carchá. el Estado Ou seja, mismo y las o próprio empresas Estado e as Renace próprias empresas, y a la empresa Renasce Cobra de e a empresa Florentino, pues, Cobra de Florentino, violentaron foram el derecho a violentaram ser o consultados. direito de serem Dentro de los consultados. impactos Dentro desses que se impactos argumentaron que foram argumentados en su momento ante el nesse Punto Nacional de momento, nesse ponto Contacto, nacional de con contato, sede en España, com a sede na Espanha, como sabemos, pues es que una nós entidad sabemos é uma gubernamental, entidade pues están governamental, los ambientales y en la vida então del pueblo ambientalistas quechí. aqui também Dentro na de los vida do povo impactos quetim. Nesses ambientales impactos está la ambientais, disminución del caudal essa diminuição ecológico y el do desvío del caudal río ecológico, Cabán y Canlich, da vazão ecológica la e pérdida do de la cabite. A biodiversidad, perda da flora y fauna, biodiversidade, en la da flora e da vida fauna del pueblo e na vida quechí, dos o sea, como povos queti, persona, como seres humanos, como pessoa, como seres digamos, humanos. está el rompimiento del tejido Então, social, esse rompimento do ya se tecido impusieron social, otras tá formas de certo? Foram organización impostas al pueblo outras maneiras quechí, de organização la também. O povo queti, contaminación ambiental, a porque para la contaminação construcción de las ambiental, porque para a hidroeléctricas, construção da pues hidroelétrica detonaron foi miles de detonado toneladas de milhares de dinamita toneladas de que realmente dinamites, puso en que riesgo la realmente colocou em vida risco a de las vida personas de que várias estaban en el pessoas que área de influencia, que ellos faziam le llaman, parte ¿vale? na área de Y influência. a consecuencia de eso, muchas E personas migraron em y consequência hoy disso, también muitas pessoas siguen migraram e migrando hoje al também norte continuam se a migrando Estados para Unidos. os La Estados pobreza se Unidos. ha A incrementado pobreza y aumentou muito uno de los problemas e más grandes um es dos la escasez maiores del problemas agua, também pues é cada a día se escassez da convierte água, porque en a un escassez hídrica, que elemento cada vez que se mais é um comercializa, elemento se de mercantiliza, o comercialização, sea, si é tienes dinero, pues compras mercantilizado. el Quer dizer, agua, se você si tiver no, te recursos, você mueres compra de água. Se sed. não tiver, você morre de Eso sede. es, digamos, E isso el quer dizer impacto também, en la vida de las causou personas quechí. impacto na vida das Y pessoas cati también la também, imposición de sectas religiosas, ¿verdad? e a imposição de Esa es seitas una política religiosas. Isso é uma maquiavélica que política entre más divididos maquiavélica estemos, pues más e logran sus quanto mais divididos nós objetivos estivermos, mais esas eles vão alcançar os empresas, seus ¿verdad? objetivos com essas El empresas. despojo de las Depois tierras do despojo de ahí terras, en lo que es el também Renace no que é o 1, 2, 3, Renasce 1, 4, 2, hubo un 3 e despojo 4, sistemático um de las despojo tierras de sistemático de cooperativas terras de de los pueblos cooperativas, indígenas, ¿verdad? povos indígenas, Eh, certo? y también E também lo que nos dejó la o que foi empresa es el deixado, a empresa que alcoholismo, deixou ali, o la prostitución, alcoolismo,
a prostituição de mulheres, para satisfação de instintos sexuais de engenheiros estrangeiros que vieram trabalhar. E também hoje nós temos impactos como, além disso, gravidez da infância, adolescência e a baixa qualidade educativa também. E a empresa espanhola objeto da queixa, juntamente com a Aliança pela Solidariedade em 2017, nos pontos de diretrizes que consideram vulneráveis, segundo a nós, também a Aliança pela Solidariedade, ela apresenta o ponto das diretrizes que consideram vulneráveis, segundo a FISES, das diretrizes da OCDE para empresas multinacionais, especialmente as contempladas no capítulo 6, com respeito ao meio ambiente, e no capítulo 3, com respeito também a princípios gerais, nas quais são estabelecidas, juntamente à aba número 2, respeitar os direitos humanos internacionais reconhecidos das pessoas afetadas por suas atividades. E também a A10, que é implementar a devida diligência baseada nos riscos, incorporando, por exemplo, aos seus sistemas de gestão, com o fim de identificar, prevenir ou atenuar os impactos negativos reais ou potenciais que são descritos nos parágrafos 11 e 12. Então, nós vemos aqui que realmente tem um descumprimento da empresa, tanto da Renasce quanto da multinacional, a empresa chamada por nome Cobra, dessas diretrizes. O que nós pretendíamos nesse momento da queixa, da denúncia entre os PNCs? A suspensão das obras do Renasce 4, especialmente porque já o Renasce 4 começou a ser construído e, digamos aí, eles não estavam respeitando as diretrizes da OCDE nesse caso, a hidroelétrica 4. E também nós solicitávamos uma realização de uma consulta estabelecida no Convênio 69, e de acordo com os povos indígenas estão acostumados também a realizá-las. E também foram solicitadas e pedidas para realizar uma avaliação de impacto ambiental integral nas 5 fases que são contempladas no Complexo Hidrelétrico Renasce. Nessas atuações dos pontos de contato nacional, os PCNs, o que acontece em Madrid, na Espanha, eles receberam o caso, eles estudaram esse caso, reuniram por várias vezes. Muito bem. O que é predominantemente aqui é diálogo, é mediação, é respeito mútuo entre as duas partes. E as partes foi realizado tudo isso. Então, a parte demandada, a parte que estaria denunciada, a parte reclamante, e foram ouvidas as duas partes. Nós, com esses argumentos estabelecidos e fundamentados e baseados, não tínhamos elementos fundamentais de convicção para que realmente esse caso não caísse, certo? E realmente foi frutífero, porque foi realizado várias reuniões e também, nesse mesmo ano, teve em 2019, eu também tive a minha participação, em que eu fiz a exposição de destruição ou falta de consulta, a deterioração ambiental da empresa multinacional. Nesse caso, a empresa Cobra, no momento ela cobra hoje a Florentino, mas que também em 2017 nós começamos uma ação de amparo. E também em 2019 recebemos uma resolução dos pontos nacionais de contato, ouvindo as partes, e foi
muito bom, tá porque no certo? podría decir que Porque no, tenía eu não sus, podia dizer sus que aspectos positivos y não teve negativos, aspectos pero positivos lo e más negativos, claro, importante mas fue que en el o año que é mais importante foi que no ano de 2019 también 2019 recibimos como também nós pueblo quechí, recebemos, como como parte de povo queti, interponer en como recursos de parte de acción de interpor amparo, en recursação de donde la amparo, Corte Suprema em que a nos Corte otorga el Suprema nos amparo, ¿verdad? Nos otorga el outorgou o amparo, nos da amparo, la nos razón, outorga amparo da razão, en el cual pues nosotros no qual nós denunciamos la vulneración de denunciamos derechos con a respecto vulnerabilidade de a direitos la com respeito construcción de este à complejo construção desse hidroeléctrico Renace, complexo que es uno hidrelétrico de los Renasce, complejos que é um dos hidroeléctricos más complexos grandes de hidrelétricos Centroamérica, maiores da y América nos dieron Central, la razón, e nos deram o razão, sea, ou se seja, combinó al Ministerio foi de combinado no Energía Ministério de y Minas de Energia e Guatemala Minas da para que Guatemala, llevara a para cabo que pudesse realizar la consulta previa, a bueno, consulta ya no era prévia, previa, pero sí já la naquele consulta momento según era el prévia, mas convenio na consulta, de acordo com o 169, convênio siguiendo unas 169, pautas de seguindo una sentencia que pautas de también aquí es sentenças la que também hidroeléctrica aqui Huechec, da que está hidroelétrica en Cabañas Huechec, Verapaz, que está, entonces eran las pautas estas. essas eram Y pautas entonces extras. eso fue muy Então, isso satisfactorio foi bastante porque satisfatório. ese en 2019 Sentença da Suprema nos Corte otorgaron da el Justiça de amparo Guatemala. Então, y depois que nos también deram tuvimos amparo, la e também nós resolución, tivemos a lo que resolução, resolvieron lo o que que resolvió el foi punto nacional de resolvido no contacto. ponto nacional de contato. Entonces yo creo que una de las Eu valoraciones acho que, de los dado puntos nacionales também, de contacto avaliando os indicadores apresentados enfocó pelo Instituto su Nacional de trabajo en Contatos, PCNs, determinar qué impacto había avaliou, tenido el vendo que complejo sobre impactos las deveria ter comunidades y o las complexo sobre posibles as formas de comunidades e as mitigarlo en possíveis caso de que formas de sea mitigação negativo. em caso de ser Entonces, negativo. y también el punto E nacional de também, no contacto, ponto pues nacional de valoró contato, en su momento avaliou, no positivamente seu la momento, de sentencia forma de la Corte positiva, Suprema de Justicia en os Guatemala indicadores, al otorgarnos el amparo. uma avaliação positiva También, na pero Suprema también Corte de también Justiça da valoró, Guatemala, nos ¿verdad?, los dando indicadores amparo, e presentados também os por indicadores RENACE apresentados também pela Renasce, en su momento, ¿verdad? Sin a embargo, avaliação dos indicadores también pela Renasce e dentro também de las valoraciones o, de dentro dessas PNC, valorizações da respecto al PCN, impacto ambiental, com hay respeito a impactos valoración ambientais, também positiva tem y uma valorização negativa, ¿verdad? positiva e negativa, a respeito do Entonces, impacto ambiental, uma avaliação positiva e outra negativa. ahí Então, tá, vemos isso esas daí também nós fizemos valoraciones, hay esses, positivas y ah, negativas. respeito a essas Las avaliações positivas es positivas que e negativas. RENACE As positivas é que tiene a un Renasce, espacio, ela tem digamos, um como de espaço reserva natural, de pero aquí hay reserva muchos natural, espacios de mas reserva aqui tem natural, o muito sea, no espaço de RENACE reserva nos va natural, a ou dar a seja, no Renasce nosotros recetas de dónde, tampoco não nos es dá que receita sea também de, un hábitat del ave porque esse é nacional, um ¿verdad? Sino que ellos habitat han destruido de, todo de este entorno. Sin verde embargo, nacional, mas lo eles destruíram valoran todo muy o bien, ambiente, pero o entorno, también, mas nos valoriza muito bem. E sin também, embargo, digamos, hace no entanto, ese énfasis negativo dada en essa que, ênfase, essa outra avaliação en que negativa, hay realmente em el que desvío del río Cabón y el del río há Caviche realmente que se ve desvio a do rio, plena luz del día. do rio Y Cabão e entonces, Cavite, como que se nosotros vê em sabemos, plena luz los do puntos dia, que nós nacionales de sabemos também nos contacto, pontos pues nacionais de solo contato, os emiten PCNs, recomendaciones, só ¿no? emite Sin recomendações, embargo, né? es Então, muy no alentador entanto, las é recomendaciones bastante dadas en su encorajador as momento, recomendações do seu porque momento, una de las porque recomendaciones uma que a das mí recomendações é que me llegan es que les recuerda a la empresa eu cheguei española, que como es una eles multinacional, lembram, né, da empresa que fue el espanhola, que é uma objeto de queja, multinacional, que las que foi o líneas objeto da directrices de queixa. la Lembrando, OCDE né, a para empresa empresas espanhola, o objeto multinacionales da son queixa muy que as diretrizes da exigentes OCDE para empresas en materia multinacionais de são muito debidas exigentes em diligencias, matéria que de la devida posición de diligência e que a contratista no posição de exime a la empresa contratante não española exime a del empresa cumplimiento de espanhola do los más cumprimento altos estándares dos mais altos padrões internacionales, más internacionais, allá del mero indo além do cumplimiento de mero la cumprimento da legalidad del país de legalidade no destino. país de Y destino. también E que a la também empresa que a española empresa ponga en espanhola conocimiento a que las leve comunidades ao conhecimento indígenas das Quechí comunidades que lamenta indígenas los que posibles lamenta os possíveis perjuicios que ha podido causar prejuízos esta omisión que por su essa omissão da parte, sua el parte deber, pode ter por su causado parte del em, deber de em vigilancia de relação ao acuerdo a las dever líneas de vigilância de acordo com directrices as de la diretrizes da OCDE. Entonces, y OCDE. recomiendo a la Então, empresa española recomenda à empresa que escola revise para en ese sentido su revisar política nesse de derechos sentido humanos, sua ¿verdad? política de direitos Que humanos, a certo? pesar de que el Que convenio 169 se apesar de menciona en que dicho documento, estimamos no que do de cara al documento de futuro esos 1969, proyectos el grupo vamos ver debe de esses velar projetos porque futuros, o antes de grupo deve realizar se debelar un porque antes proyecto que de se lleve realizar a projeto que cabo se leve a en cabo territorio pueblos em indígenas território debe dos ser povos indígenas, consultado y eles teniendo devem ser presente consultados el e instrumento tendo por internacional presente de la OIT, como es a el instrumentação convenio nacional da OIT, como o 169. convênio, Y apesar de que o convênio 169 menciona esse
documento. También E tener também claro, digamos, la ter clareza Declaración de las também Naciones que Unidas sobre los as Derechos de los Pueblos declarações das Indígenas. Nações Unidas sobre os direitos dos Eso povos es, indígenas. a grandes rasgos, mi Então, experiencia en basicamente, esto, essas são as minhas en experiências nisso, utilizar este em gerais, mecanismo, em digamos, utilizar esta esse entidad mecanismo, gubernamental essa de los entidade países que governamental son, dos que países lo tienen, que as que no têm, son muchos, e pero sí que lo não tienen. são Entonces, tantos, de mas sim, una ele tem, manera, tem países que nos têm. Então, de facilita certa forma, también isso nos facilita poner também las denuncias o las quejas a a fazer as estos denúncias, puntos fazer as nacionales de queixas desses pontos contacto. nacionais de contato. En este caso, las E hidroeléctricas, nesse pero caso, pueden ser derechos das hidrelétricas, mas pode laborales, ser também de direitos contaminación trabalhistas, pode ser ambiental, etcétera, contaminação etcétera. ambiental, etc, Y etc. creo que E eu creio es que muy, o sea, yo lo recomiendo y eu lo quiero seguir recomendo, utilizando eu porque quero en mi continuar territorio, utilizando en isso, este país, porque em meu Guatemala, território, nesse país da pues no solo Guatemala, está el tema de la não apenas tem hidroeléctrica, essa tenemos questão un da sinfín hidrelétrica, nós temos de também proyectos monte extractivistas de que cada projetos día extrativistas também que dia deterioran após dia nuestra está vida, deteriorando a nossa no vida. nos consultan E y eles não nos va en consultam detrimento e, del entorno e, natural e aí eles vão y eso va deteriorando en o ambiente detrimento del natural planeta y e recordemos de que destruindo o solo planeta. tenemos uno. E só Entonces temos yo um, né, creo que lembrando disso. por Então, ahí lo dejo acho que y é, Mariusz, é isso aí. gracias en idioma E, quechua y gracias por no meu escucharme y idioma estoy Kerti, muito abierta obrigado, a las Bayosh. preguntas. Que eu estou aberto aqui Gracias. para perguntas. Obrigado. Thank you so much Muito for your obrigado presentation and pela thank you sua so much for apresentação, all of muito the work obrigado por that todo you've o done seu to bring trabalho que this você tem feito for where we're para at today. fazer com que para I trazer want isso to para nós highlight a hoje. couple Eu of things quero that you destacar have uma said that are parte so de coisas que common. você I'm so disse que glad that eu one of the comento, eu outcomes estou bem que of um dos this is to resultados highlight the need é for destacar a robust due necessidade diligence by de companies devida in the diligência first robusta pelas instance companhias na for primeira companies to really instância, understand para que as more than what empresas the state realmente is telling entendam o them que é mais about do que o indigenous Estado está peoples on the falando ground. And I sobre os hope that that povos is a indígenas lesson que estão na terra. that E eu we take espero from que this essa webinar, but that seja we uma can take lição que a gente widely leva into desse the private sector of webinário, there's a mas também que a need gente leva for isso more também due para o setor diligence. And that due privado, que diligence tem mais isn't necessidade para only devida about risks to diligência, the que não é business, though apenas that is sobre where it can be riscos framed. dos It is negócios, about mas the também well-being and the fabric of the ele também community é and the para o economic bem-estar e a options that that fábrica community da is looking comunidade for. e as As opções you noted, econômicas the que fabric of the aquela community is comunidade tem just as para seguir, important como as você anything sabe, a else. fábrica da What does o protection tecido of da people, comunidade, of além disso, indigenous da women and proteção children look das like on mulheres the ground for this indígenas, como que é a development? proteção And what does it dos look povos like indígenas e for the local crianças, e o economy, que not just isso for para, 10 years, como que not isso just aí for parece, 15 years, como but que for isso the afeta future and for a future parte generations. econômica, não So apenas thank no you so início, much mas também para as for all of this work. There gerações are futuras. Muito so many obrigado por good todo esse questions trabalho. Tem coming muitas in to perguntas the chat boas right aqui, now, porque and we está aqui no only have chat e time nós temos for very apenas few. tempo I para wanted to apenas highlight very algumas. Eu quickly gostaria de destacar that rapidamente if you que look se at the OECD você Watchers olhar webpage, na there página, are se você for na guidelines página OCDE, on indigenous tem peoples, diretrizes para os povos and those guidelines indígenas, refer e to the nessas UN Declaration diretrizes on the são Rights of referentes para a Indigenous Peoples declaração and to da, the da, prior da, informed das consent. Nações Unidas And para so os direitos dos just povos want to indígenas e highlight também that most sobre a consulta recently the livre, prévia e OECD informada. Eu quero guidelines for destacar que mais 2023 recentemente did as recognize the diretrizes da impacts of company OCDE, activities on ela indigenous reconheceu o peoples, impacto but there is still a das lot of work atividades that will go into das fighting these atividades complaints. comerciais dos povos But we know indígenas, that there are mas isso ainda mechanisms that para folks ter, nós can sabemos que refer tem to mecanismos que as there. pessoas podem So let me just utilizar very quickly, para we only have fazer time for reclamações. a Mas nós couple temos of tempos questions. para But I um know that par de folks in perguntas, the mas eu chat sei have que as indicated there are a pessoas number of aqui que people na sala de representing bate-papo indigenous e peoples who are pessoas aqui either not representando recognized povos indígenas by que the não são state or who reconhecidos have not pelo been Estado e que também não understood as têm indigenous sido, ou que people não têm sido in their considerados own povos right. And indígenas so I wanted to just throw these seus questions direitos. Eu quickly to gostaria you, de colocar Sylvia, essas perguntas and rapidamente perhaps para a to Pravin Silvia as e well, talvez for para folks eu whose também, land is Pravin, not recognized, for para folks vocês cujas terras não whose são native is not reconhecidas, para recognized. os que são nativos indígenas, What que can não they têm, do que não in são filing reconhecidos, que this possam complaint, and fazer how can this fazer be of use to para them? fazer So Sylvia, can I throw that essa question to you? reclamação e como essa reclamação pode ser útil a ele, Thank you, Silvia? Kate. Actually, this is a very, very Essa, hard question essa é uma pergunta because, difícil, yeah,
na base de que se os povos indígenas não são
e não são reconhecidos e que os seus territórios não são reconhecidos. Essa é na base a nível da legislação nacional, e para fazer uma reclamação no PCN é necessário ter uma empresa multinacional envolvida de alguma maneira para abrir o caminho para fazer uma reclamação. A empresa, mas isso não vai mudar a problemática do não reconhecimento de um território. Tem que ter outras coisas do mecanismo de reclamação. Sim, para você, Pravin, nós falamos de diferentes estratégias diferentes. Eu gostaria de ouvir a sua perspectiva. Primeiro, eu acho que a recomendação faz reconhecer a comunicação oficial dos povos indígenas é um dos desafios para que os povos indígenas na Ásia, porque, como nós sabemos, muitos estados não reconhecem povos indígenas como grupos distintos e coletivamente, e o direito de suas terras. E com isso, com a cláusula 169, nossa experiência, outra vez nós temos tido que em empresa do OCDE nós temos diretrizes para submeter reclamações. Eu acho que a parte de reconhecimento legal tem sido tomar os casos que nós ouvimos em Nepal para povos indígenas são oficialmente reconhecidos. Na Índia, povos indígenas não são reconhecidos. Nós estamos trabalhando nas reclamações da Indonésia, onde os povos indígenas não são reconhecidos como tal, mas nós precisamos entender que a PCN ela é guiada pelas diretrizes de multinacionais e empresas de negócios. Eles estão recomendando assegurar as leis internacionais de direitos humanos, não nacionais. Se você for fazer um caso para o PNC, que esses são povos indígenas, porque essas características e que, de acordo com as leis, em linha com os critérios que as Nações Unidas têm, eu acho que as empresas da PNC, os diretrizes para os povos indígenas que não são oficialmente reconhecidos pelos estados, pode ser um problema. Outro, eu diria também que novamente, que as diretrizes do OCDE, que ela é guiada pelas empresas de diretrizes de multinacionais da OCDE, que tem que ter o espaço que os direitos internacionalmente, direitos humanos internacionalmente, que também, como a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas das Nações Unidas, que eu acho que pode ser deferida a um nível também ao mesmo tempo. A diretriz do CDN tem diretrizes de ambiental e que a devida diligência e também de direitos humanos. Eu acho que esses são os departamentos que são recomendados nas diretrizes multinacionais da OCDE, que pode ser utilizado e usado mesmo que os povos indígenas não são reconhecidos como povos indígenas pelos seus estados, mas eu acho que muita da nossa luta também para os nossos direitos como povos indígenas inclui também o consentimento, consulta prévia informada, que eu sugeria que, se fizer esse caso, a gente mesmo que os estados não reconhecem os povos indígenas com as empresas, e que não, mesmo que os nossos estados, nossos países, nossos estados, as leis de nossos países, essas são as leis principais que o PSN utiliza para as investigações dos processos. Se eu tiver um minuto, eu tenho algo interessante que, se nós poderíamos
se nós consideraríamos os representantes que fizeram como efetivo, eu acho que eu não definitivamente eu sugeria que as comunidades que estão trabalhando diferente que estão que dependa apenas no mecanismo da OCDE para utilizar isso, para não usar usar isso como complementário, mas usar também outras estratégias que existem para manter, para que seja bastante significativo, porque sem os êxitos, eu acho que dependendo apenas na reclamação do OCDE e todas as reclamações das Nações Unidas podem não produzir o resultado que nós queremos, principalmente no tempo, eu sei, eu estou dividido nisso, mas eu acho que não tem nenhuma uma forma clara e nós precisamos tocar o número maior de portas possíveis. E eu acho que também tem outros níveis, tem grupos de apoio também que podem nos ajudar, tipo quando nós então construímos nossas alianças. Muito obrigado. Eu estou de acordo e, de fato, ele precisa de um ecossistema para assegurar que a terra é protegida, que o povo é protegido, que a cultura e a linguagem também são protegidas. É uma resposta paralela que responde a algumas perguntas no bate-papo. Eu disse que precisa de todos nós para assegurar a segurança para assegurar que essas reclamações elas chegam como o prevencer que ele chega nos estados onde a empresa multinacional está localizada, e isso precisa de um relacionamento com as pessoas daquele país e também a técnica e seguir as diretrizes da OCDE, que nós todos podemos coletivamente juntar para apoiar os povos indígenas que querem submeter esse tipo de reclamações, e isso para que utilizamos todos nós para que nós arrumemos essa proteção. Eu sei que eu tenho uns 2 minutos e quero perguntar mais uma pergunta. Robson, ele não teve muita oportunidade de falar com a comunidade. Se você tiver um momento para nós falarmos qual é a situação em campo que está acontecendo nesse momento e se tem tido alguma mudança depois da submissão dessa queixa. Sí, ¿qué tal? Entonces, no mencionar en estos espacios si es que hubo un cambio después de Não, la mas será que presentación de teve la uma mudança queja. depois da Hasta el apresentação da momento, hasta queixa? el momento Até no o hubo momento, en el tema não territorial, no houve hay no tema nada. territorial, também não Al tem contrario, los nada. Pelo pasivos contrário, ambientales que en su passivo momento ambiental que nesses han momentos sido têm sido dejados se encuentran aún deixados, todavía latentes estão porque no se ha ainda remediado latentes porque não foram ni un remediados. centímetro Nenhum cuadrado, centímetro quadrado, porque nos encontramos porque nós básicamente encontramos en basicamente un num estado estado, de nuestro país, no Perú, estado do nosso donde país, que poca mas que importancia le dan, pouca importância são a pesar dados. de que hay leyes ambientales que Apesar de que há protegen leis la flora ambientais y que la fauna protegem a de nuestros flora e a territorios. fauna dos nossos Sin embargo, territórios, a eso no entanto, além hacen disso, caso também omiso para poder realizar las fazem caso para remediaciones. poder realizar as Entonces remediações. ponen trabas, más trabas que aún E são todavía no colocadas se ha cada vez mais podido travas que realizar. ainda não têm sido Y podido frente a la realizar. queja E presentado diferente das queixas en apresentadas também, el Punto Nacional de Contacto no ponto en nacional de Holanda, contato, na ya Holanda, de frente a esto, aún já todavía no falasse aí, sim, tenemos, frente a isso também, nós não vamos a temos decir, ainda, vamos acciones tal dizer, vez que por la parte de ações, la talvez que por empresa parte da en su empresa, momento, em seus la Plus momentos, Petrol, ya a con Plus residencia en Argentina, Petrol, donde lo com cual residência argentina, dentre as quais, en Países Bajos, en la nem dos central, la países sede, donde que baixos, nas centrais em que esta empresa siempre se ha essa camuflado, vamos a empresa decir de esa sempre tem manera, sido donde que modulada usa dessa como forma, que usam una como protección ahí uma a esconderse proteção en un lugar para se haciéndose de ver que esconder tal vez es una no lugar, empresa talvez com uma empresa prestigiosa. Yo desde acá diría, prestigiosa. tal Eu aqui vez eu diria que al Países Bajos, talvez aos Países que tal vez se Baixos, crean leyes talvez en sejam sus criadas territorios leis, os no territórios puedan proteger que a ese não tipo podem de proteger com esse empresas, tipo de a esse tipo de empresas. empresas que han causado É tantos o tipo de daños empresa en que otros causou países muitos danos en em el outros tema países, ambiental. essa questão Entonces, ambiental. esto es lo que a nosotros Bom, muchas veces nos está isso é o que nós preocupando, porque muitas vezes sabemos, estamos mira, preocupados, porque nós en sabemos el que, lote donde nosotros sabe, estamos onde nós ubicados estamos son más localizados, são mais más de
Mas do ano que operado, desse ano já operado da Plus Petrol, mais de 3.249 locais impactados que foram deixados no território, que ainda, conforme o Estado, nenhum centímetro tem sido remediado. A questão do vestimento de água também, que tem sido saído para a água, quer dizer, para os rios, essa contaminação, que através disso foi feito um exame toxicológico para poder, exame de estudo de sangue, foi encontrado metais pesados, mercúrio, cádmio, arsênio, que nós estamos contaminados, vamos dizer, por toda a vida, por conta exatamente dessa contaminação. Dentro disso foi dito para nós que a empresa traz esse progresso, e é falso, e porque nos condenou por toda a vida. Também contaminando nossas águas, contaminando o direito à alimentação, direito ao território, direito de livre determinação, porque é muito complexo, muito complicado isso. E nós temos que enfrentar agora. Não teve nenhuma mudança porque não tem nenhum pronunciamento por parte da empresa, e nós estamos esperando. Sonhamos que possamos ter uma certa atenção por parte dessa empresa, para essa empresa, porque para a remediação, esse território é uma soma bastante alta que nós consideramos. Mais de 1.000 milhões de solos aproximados por conta dessa entidade, segundo o estudo realizado da ProRonamp, segundo. Então isso, para nós, é bastante complicado, nós não temos a resposta ainda, né? Precisamos esperar para remediar nossos territórios. Muito obrigada, e obrigado também pela lembrança de que uma vez que a empresa entrar, as os danos, uma vez que a empresa entra, o dano é irreparável. Então, o que precisamos fazer, além de tratar essas queixas, é lembrar dos negócios de forma continuada e antes do engajamento deles, das responsabilidades de respeitarem o direito aos indígenas, de acordo com as diretrizes dos direitos humanos da ONU. Muitíssimo obrigado também ao Sr. Mr. Ransom por nos lembrar dessas diretrizes. Vontade de todos nós estamos à frente do desenvolvimento das empresas, lembrá-los das suas responsabilidades, cada vez mais para proteger as comunidades. Com isso, eu sei que já passamos de 1 minuto. Eu quero agradecer todos os apresentadores por compartilhar. Agora, muito obrigado a Catherine, pelo seu trabalho continuado, por garantir também de que há lugares, que há informações para os povos indígenas que querem utilizar essas estratégias de defesa. Muitíssimo obrigado aos participantes por participar conosco, por participar dessa conversa, para essas discussões ao vivo no chat. Por favor, veja os links aqui esse de Handbook, está disponível no seu website em espanhol, inglês e português. Também no canal do YouTube também. No nosso site também para receber mais e mais informações. Obrigado por participar conosco hoje. Espero ver vocês, discutir com vocês em breve no futuro. Muitíssimo obrigado.